Seyfullah liga para Hikmet e pede que ele olhe pela janela. Seida sorri e diz que fará isso por ele. Ela grita com Seyfullah, que de bom grado conta a Hikmet que cuidará dele. O velho careca fica furioso com Seida por sua traição e a agarra pelos cabelos para jogá-la. Peril chega à escola onde estudam os filhos de Bahar e vê uma mulher parada perto de um muro ao longe. Peril percebe que é Bahar. Ela se aproxima de Bahar furtivamente como uma cobra. Então ele pergunta se ele sabe a que horas as crianças vão embora e Bahar diz que falta 1 minuto. Nizam e Doruk chegam com a mãe e Peril os observa atentamente. Bahar e seus filhos estão indo embora e Peril diz perdoe madame. Bahar se vira e todos se encaram. Peril apenas avisa que largaram o chapéu da garota. Bahar agradece e eles vão embora. Hikmet está pronto para libertar Seida por sua traição, de tal forma que se faz uma grande comoção. Seida implora ao velho careca que não a jogue fora e todos temem o pior. De repente, um homem anuncia que a polícia está chegando e Seyfullah ordena que Hikmet liberte a menina e não cause mais problemas. Hikmet faz isso e sai muito irritado. Seida agradece a Deus por estar viva. Hikmet sai correndo e consegue ver seu sogro Seyfullah. Enver reclama com o velho careca por tentar matar Seida, mas ele não presta atenção nela. Yusuf diz que Hikmet é um psicopata. Além disso, Enver está muito preocupado porque a polícia veio procurar Seida. A loira sai acompanhada da polícia e pede que Enver e os demais não se preocupem. Bahar e as crianças chegam ao bairro e percebem que a polícia está levando Seida embora. A senhora pede explicações a Seida e a loira pede que ela não se preocupe e ela o fará quando retornar. Mas Bahar fica muito preocupado e pergunta a Yusuf. O homem diz a ela que sabe o mesmo que ela. Enver diz a ele que ele também não sabe de nada. Bahar leva seus filhos. Arif diz ao pai e a Enver que o que aconteceu é culpa dele, porque Seida pediu e ele teve um momento de fraqueza. Bahar se aproxima para saber o que aconteceu. Arif conta que Seida e eles foram juntos para derrotar Sirin. Enver fica chateada, mas Arif pede que ela se acalme. Bahar lamenta porque sabe o motivo pelo qual fizeram isso. Na prisão, Seida é colocada na mesma cela de Yelis e cumprimenta a todos, e Yelis não para de chorar e diz a Seida que está ali por causa dela. Seida pede que ela não se preocupe e ela verá como eles serão libertados em breve. Yelis continua chorando, mas Seida pede que ela fique feliz porque bateram em Sirin e vale a pena estar ali. Porém, Yelis diz que ela está acabada porque seu marido a tratou mal ao descobrir que ela estava na delegacia e está morando. A senhora acredita que o marido se divorciará dela porque Sirin a acusará de ladra. Yelis volta a culpar Seida e diz que ela foi uma idiota. Bahar comenta que Yelis tem problemas com o marido e com certeza ele se divorciará dela. Enver acredita que eles não deveriam ter feito isso porque a violência não resolverá nada e ela não consegue acreditar que Arif os apoiou. O homem pede desculpas, mas diz que agiu porque Sirin bateu gravemente em Bahar. Enver diz a eles que não é possível que esta situação os esteja mudando e os fazendo agir como pessoas irracionais. Ao chegarem na delegacia, Bahar abraça Enver. Ela lhe pede perdão por tratá-lo tão mal, depois de tudo que ele fez pela família dela. Enver sorri e pede para ele nunca esquecer que ela é sua filha. Bahar vai até o marido de Yelis, mas ele a olha mal e entra furioso. A senhora vai até o caminhão onde estão os filhos de Yelis e os incentiva, pois o pai disse aos filhos que Yelis nunca sairá da prisão. Enver informa a Arif que Sirin testemunhará a qualquer momento e deverá convencê-la a retirar a denúncia. Arif sugere que ele distraia Sirin para que ela e Bahar não se encontrem. Enver entra no gabinete do comandante e vê que Sirin dá seu depoimento. Sirin conta ao pai tudo o que aquelas mulheres fizeram com ela e é algo que ela não merecia. Enver diz a ela que ela mereceu, já que foi ela quem causou toda essa situação ao bater em Bahar. Enver pede a Sirin que retire as acusações e os deixe partir. Por outro lado, vemos a Tice com o psiquiatra de Sirin. Ele conta a ela que sua filha tem um grave transtorno de personalidade, o que a leva ao suicídio. Ele pede a Tice que não esqueça que sua filha não é uma pessoa normal, ela deve sempre avaliar suas ações e ter em mente que é uma pessoa doente. Por enquanto eles precisam ver se os medicamentos funcionam com o tempo. A Tice pergunta o que acontecerá se os medicamentos não funcionarem. O psiquiatra afirma que eles conversarão se essa situação surgir.
Atícia agradece e sai do escritório, muito preocupado. Hikmet chega em seu apartamento e encontra alguns homens levando suas coisas em um caminhão de mudança. O velho careca pergunta a um deles por que fazem isso, mas ele não sabe de nada. Hikmet entra e não encontra ninguém. O apartamento está vazio, há uma mensagem de Seyfullah pintada na parede e uma foto de Hikmet com sua esposa. Hikmet fica irritado com isso. Quando Atícia chega ao seu bairro, seu vizinho Maur conta o que aconteceu com Sirin. Atícia vai à delegacia. Chegando lá, ela pergunta a Enver se Sirin está bem e o que aconteceu com os ladrões. Enver diz a ele que não foi um caso de roubo. Bahar intervém e diz à mãe que não há ladrões, foram Yelis e Seida que bateram em Sirin e ele mereceu porque também bateu nela com muita força. Bahar começa a gritar com Atícia que gostaria de ter tido a coragem e a força de seus amigos para fazer o mesmo com Sirin. Atícia se aproxima e abraça. Bahar diz a ela que ela também está e também precisa da mãe. Ela vira as costas para ele e chora. Poucos minutos depois, Sirin sai da delegacia e sai com Atícia. A maluca ondulada pergunta à mãe o que o médico lhe disse. Atícia apenas diz a ele que ele é uma pessoa nervosa. Enquanto isso, Seida é libertada, mas Yelis foge atrás do marido, implorando para que ele não faça isso com ela. O homem tira as malas e os pertences de Yelis do porta-malas e os joga no chão. Então ele desce os filhos de Yelis e vai embora. Yelis fica chorando incontrolavelmente. Bahar leva Yelis e os filhos para casa, pede a todos que subam e avisa Arif que trará as malas. Arif diz a ela que nunca permitirá que ela faça esse tipo de trabalho, mesmo sabendo que ela é capaz. Bahar sorri para ele e diz que está bem. As horas passam e vemos que Alp se aproxima de Peril e pergunta o que ele está fazendo. Ela conta a ele que está organizando o álbum de família antes de viajarem. Ela mostra a ele fotos de seus filhos quando eram bebês e diz que eles cresceram muito rápido. Alp se sente muito mal e diz que não tem nenhuma foto de Nizam ou Doruk, nem consegue se lembrar da voz de Bahar. Peril apenas a escuta e Alp diz que tem sorte de ser casado com uma mulher que o ouve e sabe como ele se sente. Ele diz a Peril que não importa o que aconteça, ele nunca os abandonará. No entanto, o passado deles sempre fará parte de suas vidas, onde quer que eles vão. Peril diz a ele que ele sabe. Bahar está na sala com Yelis, Seida, Arif e Enver. Ela conta que infelizmente foi demitida do emprego e não sabe o que fará agora. Enver avisa que logo receberá seu salário e que a alfaiataria está começando a ganhar dinheiro, então ele ficará bem. De qualquer forma, é melhor eu não trabalhar agora. Bahar avisa que ela trabalhará enquanto a saúde permitir, pois depois do transplante ela não poderá fazer mais nada. Enver diz a todos que por enquanto eles têm duas soluções. A primeira é que Yelis vai morar com os filhos na casa de Seida e pagar metade do aluguel, e a segunda é que ele volte a morar com Bahar. À noite, Alp está dormindo com Peril. Ele sonha que Bahar entra em seu quarto, deita-se ao lado dele e pergunta se ele vai mesmo abandonar sua família. Ele chorando diz a ela que deve ir embora, mas Bahar diz que não precisa. Ele deveria ficar, porque eles sentem muita falta dele. Sarp diz a ele que ela está morta, mas Bahar responde que não. Ela está viva e pede que ele a procure. De repente, Alp grita o nome de Bahar e acorda. Ele conta a Peril que ela sonhou com Bahar e pediu que ele não a deixasse e portanto ela não pode ir embora. Peril tenta acalmá-lo e diz que foi apenas um pesadelo. Os colegas de Ferdani e Bahar chegam atrasados ao trabalho. A dona da empresa chama sua atenção e avisa que a partir de agora vai monitorar seus horários de chegada. Ferdani avisa que se o fizer vão entrar com uma ação judicial, mesmo que demore muito para responder e ele não pense. Ele tem tempo para isso. Os funcionários da empresa estão chateados porque seu chefe demitiu Bahar. Horas depois, o patrão vai fiscalizar o trabalho das mulheres e percebe que todas estão trabalhando em um ritmo muito lento e sem interesse. Ela diz que está tudo bem, ela vai ligar para Bahar e pedir para ele voltar, mas ela precisa que eles terminem o pedido rapidamente. Ferdani manda ela ligar agora mesmo. O patrão liga para Bahar e pede que ele volte ao trabalho na próxima segunda-feira. Bahar fica muito feliz e agradece. Seida vai até a casa da esposa de Hikmet, que abre a porta para ela e manda que ela se prepare para a apresentação.
Hikmet chega em casa e descobre que Seida está lá. Ele entra no quarto onde ela está e avisa que a fará pagar pelo que fez com ela. Pouco depois de sair, ela está cantando na frente de todos e Seyfullah para de olhar para ela, esperando que ela ouse olhar para Hikmet. O velho careca diz à esposa que não gosta daquela cantora e que eles deveriam tirá-la de lá. Ele diz a ela que ela pode inventar que descobriu um caso entre ele e o cantor e agir como se estivesse deprimida para que Seyfullah a expulsasse de casa. Hikmet pretende fazer Seyfullah acreditar que sua filha já sabe de sua infidelidade com Seida para que ela não o atormente ainda mais. A esposa de Hikmet o escuta e sobe para seu quarto, Seyfullah com ela, e pergunta o que há de errado. Ela diz a ele que não gosta daquele cantor e que sua empregada lhe contou que tinha visto o cantor beijando Hikmet. Seyfullah fica bravo, pega a arma e desce as escadas, grita o nome de Hikmet, que o olha assustado. Seyfullah marca um alvo e atira em Hikmet na frente de todos. Seida se assusta e pensa que mataram o velho careca. Alp segue em direção ao bairro de Atice. Ele procura a placa da alfaiataria de Enver, mas não consegue encontrá-la, então vai até a loja de Maur, o vizinho e amigo da família, e pergunta se o alfaiate Enver saiu do bairro. Maur diz que sim, mas sua esposa Tice e sua filha Sirin ainda moram na mesma casa. Alp agradece pela informação e estende a mão para abrir a porta. Nesse momento, Sirin abre a porta para entrar na loja e fica impressionado ao ver Sarp ali mesmo. Eles se olham com grande espanto. Sirin persegue Sarp até seu carro e entra. Ela fica muito chocada e diz que não pode estar louca. Isso é real, Sarp não está morto. Sarp apenas a cumprimenta, liga o carro e eles saem do local. Sirin conta que ela achava que ele havia morrido por causa dela. Ela se culpava todos esses anos e agora ele aparece na frente dela. Sirin fica feliz e tenta tocar em Sarp, mas ele grita para ela não tocar nele. Sarp a leva ao cemitério e manda que ela saia do carro. Ele a pega pelo braço e caminha com Sirin que não para de se desculpar por tudo o que aconteceu. Sarp a encara e diz que por causa dela toda a sua vida foi arruinada e não há ninguém no mundo que ele odeie mais do que ela. Ele não imagina o quanto gostaria de vê-la morta. Sirin chora e fica com raiva ao ouvir essas palavras. Ela faz a mesma coisa que fez no dia do acidente. Começa a gritar por socorro e foge. A louca ondulada se esconde atrás de algumas lápides. Enquanto Sarp pede que ela saia e conte toda a verdade, ele quer saber o que aconteceu com Bahar e seus filhos. De repente, Sirin levanta a cabeça e a primeira coisa que vê são os túmulos de Bahar, Nizam e Doru. Ela fica chocada ao ver isso e ouve Sarp pedindo que ela conte como sua família morreu. Sirin sai correndo do cemitério e para um táxi. Sarp percebe, entra no carro e começa a persegui-la. Porém, no caminho ele decide parar e deixá-la ir. Hikmet foi ferido pelos tiros de Seyfullah, mas não teve ferimentos graves, enquanto Peyami levou um tiro no abdômen, ao se sacrificar para salvar Hikmet. Seida tenta ajudar Peyami dizendo palavras de amor para que ninguém suspeite de seu segredo. A esposa de Hikmet pergunta se eles são amantes, enquanto Hikmet e Seyfullah apenas olham para Seida muito confusos. Uma ambulância chega e Peyami e Hikmet são levados. Peyami pede ao chefe que lhe dê sua bênção para que ele morra em paz. Hikmet grita que ele não vai morrer, ele tem que viver. Por outro lado, vemos Julidé, mãe de Sara, encontrando-se com Sua. Ela pede que ele a deixe ver a filha uma última vez antes de partirem. Sua diz que não, porque eles já têm um acordo segundo o qual ela receberá dinheiro suficiente para ficar longe de todos. Julidé conta que esse acordo foi feito antes de descobrir que Bahar e seus filhos estão vivos. Ela exige uma quantia maior de dinheiro de Sua em troca de seu silêncio. Depois de conversar com Sua, Julidé desce e ouve que Sarp chegou. Ela ouve uma conversa entre Sarp e seu sogro. Sarp diz que ela cometeu um erro, porque foi para a casa de Bahar e de sua família. Ele estava na rua e a irmã de Bahar o viu. Sua não acredita e avisa que eles irão para a América imediatamente. Eles nunca mais voltarão para a Turquia e ele manterá aquela mulher calada. Sirin chega em casa muito chateado e pede a Tice que ligue para Bahar com urgência. Ela precisa conversar com ela e contar algo muito importante. A Tice não entende por que sua filha age assim. Ela liga para Enver e pede que ela se comunique com Bahar, pois Sirin precisa falar com ela. Enver diz que não fará isso. Bahar o escuta e pede que ele lhe dê o celular. Sirin diz a Bahar para não desligar e por favor ouvi-la. Bahar não a deixa falar e diz que ela pode ir direto para o inferno.
Ela desliga imediatamente. Atice pergunta novamente a Sirin o que está acontecendo. Sirin segura a cabeça e avisa a mãe que Sarp está vivo. Atice não acredita nela e Sirin se tranca em seu quarto. Lá ela se lembra do momento em que pensou que Sarp havia morrido e chora sem saber o que fazer. À noite, Bahar visita Arif no refeitório. Ela pergunta por que ele não foi para casa se já é tarde. Esses dias ela o notou triste e pensativo. Arif diz a ela que não quer ir para casa porque ele não gosta dela. Ele gosta de estar com o pai. Ele aguentou viver com Yusuf enquanto sua mãe estava viva, mas agora não quer vê-lo nem estar perto dele. Bahar pede que eles saiam e caminhem um pouco. Eles se sentam em um banco e Arif pergunta a Bahar como está sua saúde. Bahar diz a ele que lhe causou vários problemas. Mas tente não pensar muito nisso, embora o doutor e eu esteja otimista, eles ainda não encontraram um doador compatível. Arif pergunta o que acontecerá se Sirin for compatível. Bahar diz a ela que ela faria qualquer coisa por seus filhos, mas aceitar a medula de Sirin é impossível porque ela não a ajudará. Atice entra no quarto de Sirin e avisa que chegou um envelope para ela. Sirin pede que ele a deixe em paz e abre o envelope. Lá ele encontra uma carta sem remetente na qual é ordenado a permanecer calado e não contar nada a ninguém sobre o que aconteceu naquela manhã. Atice entra novamente e pergunta se o que ele contou sobre Sarp é verdade. Sirin diz que não, ele apenas pensou tê-lo visto, mas deve ter sido um erro porque ele não tomou o remédio hoje. Atice diz a ele que está tudo bem e vai embora. O celular de Sirin começa a tocar. Ela atende um homem e avisa que ela deve ouvir o que a carta lhe diz. Se ela mencionar alguma coisa sobre o que aconteceu hoje, eles matarão sua mãe, seu pai, finalmente, ela. Sirin, nervoso, pede ao homem que lhe diga quem ele é, mas eles desligam rapidamente a ligação. Ela está muito nervosa e preocupada. Quando Sirin adormece, ela sonha que vai ao quarto da mãe e conta tudo o que aconteceu. Ela pede que ele ajude, mas de repente ela vê o rosto de Bahar dizendo que ninguém vai ajudá-la porque ela está morta. Sirin acorda chorando e gritando. No dia seguinte, Sirin pegou um táxi e foi até o prédio onde mora Bahar determinado a lhe contar a verdade sobre o ocorrido. Sirin está subindo as escadas e recebe uma ligação. Este é o mesmo homem de ontem à noite. Ele diz a ela que achou que foi claro com o que disse a ela, ela deveria sair daquele prédio agora mesmo. Sirin diz que ele deve contar tudo à irmã, mas o homem ordena que ele saia dali. Sirin sai correndo e olha para Arif. Ela diz ao homem ao telefone que Sarp deve saber que Bahar e seus filhos não estão mortos, porque ele a culpa por sua morte. O homem diz a ela que ela deve ficar quieta e não contar nada a ninguém. Em vez disso, ele deveria ir para casa e perguntar à mãe o que ela fez hoje. Sirin sai e vemos que este homem é Munir, o homem de confiança de sua. Sirin chega em casa e procura Atice por toda parte, mas não consegue encontrá-la. Sirin começa a chorar, pois acredita que levaram sua mãe. De repente, Atice entra pela porta dos fundos. Ela estava no quintal pegando algumas ervas para comer. Sirin se sente aliviado e a abraça. Ela se lembra das palavras do homem ao telefone e, muito nervosa, pergunta a Atice o que ele fez hoje. A senhora conta-lhe que foi à estufa, comprou algumas flores e sementes da estação. Além disso, ela conheceu um menino muito gentil que se ofereceu para levá-la para casa. Ele lhe disse que morava no mesmo bairro e enviou saudações a Sirin, pois garantiu que se conheciam. Sirin olha para a mãe muito assustada, pois sabe que é o mesmo homem que a observa. Enquanto isso, Seida e a esposa de Hikmet vão visitá-lo no hospital. A loira fica sozinha com Hikmet por um momento e joga no chão um bolo que sua esposa havia feito para ele. Então ela o pega e quando Mran retorna, ela conta a ele que ele deixou cair um pouco no chão, mas ele ainda pode comê-lo. A senhora obriga Hikmet a comer aquele bolo. Ela pergunta a Seida se é verdade que ela tem um caso com Peyami. Seida diz que sim e que eles vão até se casar. Hikmet olha para ela com raiva e Limiar diz ao marido que, já que Peyami arriscou a vida por ele, eles deveria retribuir o favor pagando o casamento de Seida e Peyami. Hikmet se irrita e diz que não fará algo assim. Seida sai da sala, olha para Peyami de longe e deseja que ela fique boa logo. Musa, Bahar e Elis estão limpando e organizando o apartamento de Musa. A porta toca e é a doutora Yale. Ela olha para Elis e pergunta o que estão fazendo.
Musa conta que seus amigos vieram ajudá-lo. Yelis e Bahar percebem que Eyal está um pouco chateado e saem do apartamento. Eyal diz a Musa que foi ela quem veio ajudá-lo. Yelis está caminhando com Bahar na rua e diz a ele que Eyal parecia chateado. No entanto, acreditando que há alguma atração entre Musa e ela, Bahar diz a ela que ainda deve amar Eyal, mas Yelis diz-lhe que, ao contrário de Bahar, talvez ele seja um homem que deixa as pessoas irem no momento certo. Bahar apenas olha para ela. Atis e Sirin voltam do mercado e encontram Maur. Ele pergunta para a maluca ondulada como ela está e ela diz que está bem. Então eles se despedem e vão embora. Atis pergunta a Sirin por que Maur perguntou isso a ela. Ela mente para ele que tropeçou e bateu em sua barraca, mas foi só um susto. De repente, a louca lembra que Maur a fez reagir ao ver Sarp e também que Sarp a perseguiu com seu carro. A maluca se lembra da placa do carro de Sarp e quando chega em casa corre para o quarto e anota em um papel. Os filhos de Yelis levam as coisas de Seida para brincar, mas ela os repreende porque são suas ferramentas de trabalho e os manda embora para brincar em outro lugar. Yelis encontra Arif e diz a Arif que ela e Bahar estavam ajudando Musa a consertar seu apartamento. Arif fica chateado e diz a ela que não acha certo Bahar se cansar de uma estranha porque ela está doente. Mas Yelis diz que ele está com ciúmes. Yelis volta para casa e eles têm problemas com Seida. Eles não se suportam e Yelis garante que não dividirá aquele apartamento com ela por muito tempo porque se o marido não a procurar ele conseguirá outro. Bahar diz a Seida que Yelis acredita que Musa notou, mas pede que ela não diga nada porque Eyal poderia descobrir e surgiria um grande problema. De repente, chega Musa que traz comida para Bahar e Musa traz comida para ele. O homem conhece Seida e conta às mulheres que trouxe flores para Yelis para agradecer pela ajuda. Sirin acorda e vê ao lado dela um buquê de flores amarelas embrulhado em papel preto. Ela fica com medo e lê o que diz um cartão. Este diz que eles só queriam ter certeza de que você está fazendo a coisa certa. Sirin fica muito nervosa, pois sabe que a vigiam 24 horas por dia. Peril e seus funcionários estão colocando as malas de viagem nos carros. Peril conversa com seu pai Sua que o informa que algo aconteceu com Alp porque ele fez algo muito estúpido. Peril pergunta o que aconteceu. Su informa que Alp se atreveu a ir até o bairro onde moram Bahar e seus filhos, mas o pior de tudo é que a irmã de Bahar o viu. Peril começa a gritar desesperadamente. Seu pai pede que ela se acalme, pois ele ainda não sabe que sua família está viva. Peril diz a ele que ele nunca poderá saber. Sua garante que não sabe de nada. Nesse momento Alp chega e pergunta o que ele não sabe. Eles ficam muito nervosos e Alp se aproxima e pergunta a Peril o que ela não sabe que tanto a assusta. Peril pergunta o que aconteceu. Su informa que Alp se atreveu a ir até o bairro onde moram Bahar e seus filhos, mas o pior de tudo é que a irmã de Bahar o viu. Peril começa a gritar desesperadamente. Seu pai pede que ela se acalme, pois ele ainda não sabe que sua família está viva. Peril diz a ele que ele nunca poderá saber. Sua garante que não sabe de nada. Nesse momento Alp chega e pergunta o que ele não sabe. Eles ficam muito nervosos e Alp se aproxima e pergunta a Peril o que ela não sabe que tanto a assusta. Sua diz a Alp que é verdade que eles estão escondendo algo importante dele. Alp ordena que eles se sentem e contenham o que está acontecendo. Após a conversa entre os três, vemos Alp irritado. Ele avisa Peril que ela vai para a América sozinha com os filhos e manda que tirem as malas do carro. Alp segue para outra parte da mansão com Sua, onde conhece sua mãe Yulidé. Ele a cumprimenta. Yulidé, surpreso, o chama de Sarp, corre até ele e o abraça. Alp se lembra dos momentos ruins ao seu lado e afasta dele. Alp conta que Sarp morreu, aquele homem não existe mais. Sua tenta se desculpar dizendo que só queriam protegê-lo da mulher ambiciosa que é sua mãe. Alp diz que sempre quis esquecer todas as vezes que sua mãe o abandonou. Yulidé não suporta ouvir as palavras e o choro do filho diz que aquela família está escondendo dele qualquer outra coisa. Alp ordena que ele diga que o estão escondendo. Mas Yulidé olha para Su e diz que isso não importa mais, porque ela nunca acreditou nela. Alp a segue e pergunta novamente o que está acontecendo. Yulidé pensa a respeito e conta que o que aconteceu é que sua família não a deixou ver ele nem seus netos. Foi só isso. Alp diz a eles que sabe que eles estão escondendo outra coisa. Su avisa que ainda dá tempo de chegar ao aeroporto e encontrar sua família.
Alpo ouve, entra no carro e vai até o aeroporto. Sua liga para Peril e avisa que tudo correu conforme planejado. Yale conversa com o Dr. Sinan, o médico que está tratando de Bahar, e diz que tem boas notícias para lhe contar. Sinan diz que já sabe que vai se divorciar e que isso lhe parece muito bom. Dr. Yale diz a ele que não é isso. O que acontece é que encontraram alguém compatível para o transplante de Bahar, mas essa pessoa é Sirin. O médico se encontra com o psiquiatra de Sirin e avisa que ela é compatível para o transplante. O médico diz que ele deve lembrar que Sirin é uma pessoa que tende ao suicídio. Isto tem a ver com o seu corpo e se você tomar a decisão de não cooperar, não poderá ser forçado. E Yale apenas pensa. Na manhã seguinte, Enver termina um grande pedido de camisas que alguns jovens lhe encomendaram. Eles chegam em casa e pegam as camisas. Enver diz que os ajudará a descê-los, mas os jovens dizem que estão com um pouco de pressa. Eles pegam as malas e vão embora. Poucos minutos depois, Enver desce com uma sacola que os jovens esqueceram. Ele conhece Seida e diz a ela que está feliz porque finalmente terminou seu primeiro trabalho importante e poderá comprar tudo o que os filhos precisarem. Além disso, o esquentador parou de funcionar, ele se despede de Seida e ao sair percebe que os jovens não estão mais ali. Arif conta a ele que eles partiram recentemente. Enver fica triste e lamenta. Arif pergunta o que está acontecendo e Enver diz que ele deve ter ficado confuso, mas eles concordaram que lhe pagariam hoje depois de entregar o pedido. Arif fica bravo porque aparentemente aqueles jovens enganaram Enver que trabalhou muito para terminar o pedido. E pede o dinheiro. Arif diz que sabe que precisa de dinheiro, então vai emprestá-lo. Enver diz a ele que não é necessário e volta para casa. Horas depois, Enver e Atice vão ao hospital, porque o Dr. Yale os ligou mais cedo para ir vê-la. No consultório, a doutora Yale diz a eles que tem boas notícias, há uma medula compatível. Enver explode de felicidade e pergunta a Atice se ela não está feliz com a notícia. Atice diz que sim, mas pergunta a Yale quem é o dono daquela medula. O médico diz que sim, é o que ela pensa, é a medula de Sirin. Enver pergunta por que isso seria um problema. Sirin fará isso e não pode haver discussão sobre isso. O que importa é que Bahar será salvo. Ponto final. Enver sai do escritório irritado. Atice e Yale vão atrás dele. Atice o impede e diz que Sirin não é o único problema. Se Bahar descobrir que a doadora é sua irmã, recusará a cirurgia. Yale também conta a Enver que Sirin está gravemente doente. Enver fica muito zangado e diz que tudo é obra de Sirin e que ele não acredita em nada do que o psiquiatra diz. Além disso, Atice sempre a favorece. Atice diz a ele que isso não é verdade. Enver olha para sua esposa e diz a ela que ela não ousa amar Bahar porque ele a lembra de seu falecido marido e de como ele foi cruel com ela. Atice olha para ele com os olhos cheios de lágrimas. O Dr. Yale diz que eles deveriam parar de discutir. Eles não podem forçar Sirin e devem esperar e tratá-la com muito tato para que ela concorde. Enver diz a eles que se sua filha Sirin quer tirar a própria vida para doar sua medula óssea para sua irmã, que assim seja, deixe-a cometer suicídio. Atice tenta não chorar ao ouvir o marido e diz que está fazendo de tudo para convencer Sirin. Mas se você está contra sua própria filha e deseja essas coisas para ela, então você não o considera mais o pai de sua filha. Atice diz a Enver que quer o divórcio. Enver responde que concorda e que eles se divorciarão. Enver vai embora e Atice fica chorando. Yale para Enver e pede que ele se acalme, pois eles tentarão convencer Sirin, se não conseguirem ele pode tentar. Ever começa a chorar e Yale o abraça. Por outro lado, vemos Sirin encontrando-se com seu amigo Levin em um restaurante. Ela pediu a ele que ajudasse a encontrar o nome do dono de um carro. Acontece que quando Sarp estava perseguindo Sirin, ela conseguiu ver e memorizar a placa do caminhão de Sarp. Levin tem um amigo policial, que lhe deu informações sobre o dono do carro. Levin avisa Sirin que este carro está registrado em nome de uma empresa, portanto deve ser um carro de executivo. Sirin fica pensando, Munir está no mesmo restaurante que persegue Sirin dia e noite. Ele tirou algumas fotos de Sirin conversando com Levin. Sirin conta tudo para Levin, que viu Sarp e que depois disso recebeu algumas ligações ameaçadoras contra ele. Ela chora e Levin a conforta. Ele diz para ela não se preocupar,
pois ela também tem pessoas que podem protegê-la e ela ficará bem. Sirin o abraça e agradece. Levin confessa seu amor a Sirin e diz que a ama. Sirin pensa por um momento e diz que ela também o ama. Munir se encontra com seu Su e mostra-lhe as fotos de Sirin com seu namorado Levin. Ele diz a ela que eles pareciam um casal normal, mas ele não acha que uma garota daquela idade esqueceria alguém como Alp tão rapidamente. Su ordena que ele continue a ameaçá-la, pois ele deve saber que ela está sob vigilância. Bahar vê que Enver terminou seu pedido e o parabeniza. Enver sorri e diz que sim. Bahar diz que sente muito, mas não tem dinheiro para trabalhar e pergunta se pode lhe emprestar algum. Enver diz a ele que sim. Ele vai ao refeitório de Arif e pede que ele lhe empreste o dinheiro que ele havia lhe oferecido antes. Arif lhe dá o dinheiro de bom grado e pergunta se ele brigou com sua esposa. Enver pede que ele vá às compras com ele e contará no caminho. Enver conta a Arif que encontraram uma medula compatível com Bahar, mas é a medula de Sirin. Arif permanece pensativo e triste. Bahar está se encontrando com Seida. A loira não para de chorar porque Seifula vai forçá-la a se casar com Peyami e eles não têm escolha a não ser ouvi-la. E Elis também chega chorando na casa de Bahar. Ela se sente conta que se reencontrou com o marido, mas ele pediu o divórcio, a deixou sem nada e disse que não a amava mais. Bahar olha para eles e diz que está cansada de ver os três como se fossem derrotados e que precisam começar a se ajudar, não podem continuar assim. E Elis e Seida concordam com Bahar e decidem parar de chorar. Eles conversam e elaboram um plano para impedir que as pessoas que perturbam suas vidas o façam. Levin, o novo namorado de Sirin, vai à empresa de Sarp para saber mais sobre ele. Sirin liga para ele, deseja boa sorte e espera que ele realmente ajude. Levin chega na empresa e conta aos guardas que recentemente bateu em um carro daquela empresa, mas o motorista estava com pressa e foi embora. Ele mostra aos guardas o número do seu distintivo em um pedaço de papel. Os guardas dizem-lhe que é o Sr. Alp Karaon, e sugerem que ele vá ao escritório de recursos humanos para contatá-lo. Levin avisa que retornará mais tarde e vai embora. Bahar está sentado no sofá de sua casa com Enver. Eles ouvem alguém batendo na porta e Enver diz a Bahar que é Arif, pois ela lhe pediu o favor de acompanhá-los para algumas notícias que ele deve lhe dar. Arif entra, cumprimenta Bahar e a porta toca novamente. Bahar abre a porta desta vez e vê que é a Tice quem entra e o cumprimenta. Enver conta a Bahar que na verdade a Tice também queria ir acompanhá-los. A Tice sorri e conta à filha que encontraram um doador. Bahar chora de felicidade e pergunta se é verdade. Enver diz que sim. Bahar abraça a todos e não para de gritar de felicidade que sente. Ela conta que Seida e Elis também precisam descobrir. Bahar bate na porta das amigas. Ela conta a boa notícia e os três se abraçam. Todos voltam para o apartamento de Bahar. Seida pergunta quem é o doador. Bahar diz que poderia ser qualquer um, mas não deveria ser Sirin. Todos ficam em silêncio e Bahar percebe que na verdade é sua irmã. Ela se sente e começa a chorar. Bahar diz que não consegue acreditar que a única pessoa compatível seja aquela que ele mais odeia. E Elis tenta consolá-la. Seida olha para Tice e fica sabendo que, com todo o respeito, ela deu à luz uma cobra. Bahar está muito triste. Ela se levanta e Seida diz que a melhor coisa que ela pode fazer é dar um passeio. Bahar decide sair para tomar um pouco de ar fresco e seus amigos a seguem. A Tice sai do prédio e olha para Enver pela janela. Bahar se senta em um banco com Seida e Arif. Ela diz que odeia a ideia de receber o transplante de Sirin, mas quando pensa nos filhos sabe que não tem outra opção. Bahar volta para casa e é informado de que tomou a decisão de receber a medula de Sirin. Enver fica muito feliz e a abraça. Ao mesmo tempo vemos Julide com Sua. Ela diz a ele que está cansada de ficar trancada lá e quer ir embora. Sua diz a ele que isso é impossível porque ainda é um grande risco. Além disso, ele não sairá daquela casa até que Alp vá para a América. Julide diz a ela que se ela tem medo de contar toda a verdade a Bahar, ela não o fará. Nem aquela mulher, nem os filhos, nem mesmo Sarp importam para ela e tudo o que ela quer é que eles lhe deem seu dinheiro para que ela pode ir embora. Na manhã seguinte, Sirin encontra Levin em uma cafeteria. Ele conta para a maluca ondulada as informações que obteve. Ele conta que o carro pertence a Alp Karaon e aparentemente ele é o diretor da empresa.
Sirin diz que provavelmente estão falando do próprio Sarp. Munir os segue e escuta, fica irritado ao saber que eles descobriram a identidade de Alp. Munir se levanta e deixa cair um enfeite que estava sobre a mesa. Sirin e Leven o observam sair, pois chamou a atenção deles. Munir liga para Sue e diz que ele está com sérios problemas e que eles deveriam conversar. Eles se encontram e Munir conta a Sue o que Sirin descobriu. Horas depois, Leven chega à empresa onde Alp trabalha e a recepcionista lhe entrega alguns envelopes. Depois tira uma foto de Alp e pergunta se aquele homem é Alp Karaun. A recepcionista responde que sim. Leven vê que Alp está entrando na empresa, deixa os envelopes na recepção e tenta sair rapidamente do prédio. Leven e Alp trocam olhares brevemente. A recepcionista para Alp lhe entrega um dos envelopes que um jovem deixou para ele. Alp abre o envelope e vê que tem uma foto dele dentro. Ele pergunta para a recepcionista quem deixou aquilo. Ela apenas diz que é um jovem que se apresentou como seu fotógrafo e lhe entrega os outros envelopes. Alp abre todos eles, mas só há páginas em branco neles. Ele se lembra do jovem que passou por ele há pouco tempo. Poucos minutos depois, Sirin entra no carro de Leven. Ele diz a ela que acabou de confirmar que Sarp tem uma nova identidade. Este é Alp Karaun. À noite, Atice prepara um jantar especial para ela. Sirin entra na cozinha e pergunta se terão convidados. Atice não atende, mas a campainha toca e ela pede à filha que abra a porta. Sirin faz isso e vê que Leven está lá. Sirin pede que ele vá embora, porque sim, sua mãe vê que ele estará em apuros. Leven tenta explicar, mas Atice dá as boas-vindas a Leven, que lhe dá um buquê de flores. Sirin não entende o que está acontecendo. Os três sentam-se na sala e Sirin pergunta a Atice o que está acontecendo. Ele sabe que isso não é à toa. Atice olha para ela e seus olhos se enchem de lágrimas. Sirin pergunta se ela era compatível para o transplante. Ele fez tudo isso e até convidou Leven para que ela aceitasse. Atice pega as mãos de Sirin e, chorando, pergunta se ele sente um pouco de compaixão por sua mãe. Para que ela aceite ser a doadora, Sirin responde que, claro, doará a medula para a irmã. Atice abraça muito animada. No dia seguinte, Bahar leva as crianças à escola e conhece a doutora, Yale, que a parabeniza por encontrar o doador. Bahar diz-lhe com tristeza que ainda não é seguro, porque não sabem se Sirin aceita, e Yale diz-lhe que Sirin concordou em ser o doador. Ele estava esperando que Inver lhe contasse a novidade. Bahar começa a chorar de felicidade e Yale a acompanha. Enquanto isso, Sirin ouve o celular da mãe tocando. Atice está no banheiro, então ela não pode atender. Sirin abre a bolsa da mãe para desligar e encontra dentro uma procuração de divórcio. Ela bate na porta do banheiro e quando Atice sai, sua filha com raiva pergunta se ela vai se divorciar do pai. Atice responde que sim. Sirin chora e diz que eles não podem fazer isso. Isso é tudo culpa de Bahar. Tudo de ruim aconteceu com eles desde que ela entrou em suas vidas. Atice tenta acalmar a garota louca e ondulada. Depois de conversar com Atice, Sirin vai a um parque e decide ligar para a empresa de Sarp. Uma secretária atende, e Sirin pede que ele a coloque em contato com Alp Karaun, já que ela liga para a amiga no barco. A mulher pede que ele espere e alguns segundos depois um homem atende. Sirin pensa que é Sarp. Ela confessa que Bahar e seus filhos não estão mortos e que ele deveria falar com ele. De repente, Sirin olha para o lado. Munir está lá, apontando uma arma para ele e com um telefone na mão. Sirin está apavorado. Munir leva Sirin para um quarto escuro, ordena que ela ligue para a mãe e diga que esta noite ela ficará na casa de uma amiga. Sirin obedece e liga para Atice. Depois de desligar, Munir acaricia os cabelos de Sirin e pergunta quem ela prefere, o pai ou a mãe. Munir mostra a Sirin duas telas, uma delas severa, Atice, e a outra, Inver, sendo vigiada. Sirin chorando pergunta o que ele quer. Munir pede que ele mate um dos dois, então ele tem que escolher. Leven encontra um homem sentado em seu carro e pede que ele saia de lá. Este homem vira o rosto e vemos que é Sarp. Os dois vão conversar em outro lugar. Sarp exige que Leven lhe diga quem ele ordenou para descobrir suas informações. Leven lhe conta a verdade. Ele conta a ela que era sua namorada Sirin. Ela disse que era um velho amigo e que ele deveria encontrá-lo.
Sarp fica bravo e diz que aquela mulher é psicopata. Ele pergunta a Leven por que eles querem encontrá-lo. Leven diz a ela que sabe que ela quer lhe contar algo muito importante, mas ele não sabe o que é. Sarp diz a Leven que ela agora será a ponte entre Sirin e ele, pois se ela tentar falar diretamente com ela eles a matarão. Sarp dá a ele seu número para contatá-lo apenas por meio de mensagens e Leven aceita. Munir coloca um relógio na frente das telas e avisa Sirin que o tempo está passando. Ele deve tomar uma decisão e dizer qual dos seus pais salvará. Sirin pede que ele não os machuque, pois tudo o que está acontecendo é culpa dele. Munir se aproxima dela e diz para ela não se preocupar, pois não importa quem morra, não sentirá porque será muito rápido. Munir sai do local e Sirin fica chorando enquanto observa seus pais nas telas. Mais tarde, Atice vai ao consultório da doutora Yale e pergunta por que ela pediu para ela vir. Dr. Yale conta que pelos exames de Sirin ela tem hepatite, a doença tem cura, mas o tratamento dura cerca de 2 meses. Atice pergunta se o transplante de Bahar não é urgente. Yale diz que sim, mas Sirin não pode ser doador naquele estado. De qualquer forma, eles ainda procuram doadores compatíveis. Atice sabe que a vida de sua filha Bahar corre cada dia mais perigo. Doutora, Yale diz a ele que eles estão fazendo o melhor que podem, mas ela não pode mentir para ele e a cada dia que passa a vida de Bahar corre mais risco. Atice chorando diz a Yale que Bahar pode ter outro irmão. Yale pergunta o que ele quer dizer. Atice diz a ela que quando ela era casada com o pai de Bahar, ele viu outra mulher chamada Bahar como igual à sua filha. Ele amava aquela mulher e como diziam, eles tiveram um filho. Com lágrimas nos olhos Atice pergunta a Yale se talvez ele pudesse encontrar aquela mulher e o filho e se eles concordarem. Ele acredita que a operação poderia ser feita. Yale apenas olha para Atice e abraça. Quando Atice volta do hospital para casa, ela vê Bahar esperando por ela na porta. Ela diz a ele que foi para falar sobre algo que Enver lhe contou e quer dar a opinião dele. Os dois entram na casa e Atice pergunta o que está acontecendo. Bahar diz a ele que Enver lhe disse que eles vão se divorciar. Se a culpa for dele, eles deveriam reconsiderar e não agir tão precipitadamente. Atice diz a ele que o relacionamento deles não tem sido bom ultimamente e eles brigam o tempo todo. O casamento deles sempre foi lindo e eles se respeitaram, mas desde que as brigas começaram, coisas ofensivas foram ditas e ela não quer que o relacionamento seja prejudicado mais do que já está. Bahar diz a ele que eles estão agindo como crianças e não podem terminar o casamento só por causa do que dizem um ao outro quando brigam. Atice diz a ela que elas têm idade suficiente para decidir por si mesmas e ambas concordam, nada vai mudar e elas ainda serão suas filhas. Bahar diz que ela deve ir embora, mas pede que ela prometa que pelo menos vai pensar no assunto. Atice diz que está tudo bem, eles se despedem e Bahar vai embora. As horas passam e vemos Leven preocupado em seu carro em frente à casa de Atice. Ele decide descer e bater na porta. Atice abre e Leven pede que ele o deixe entrar, pois ele deve contar a ela algo muito importante. Os dois sentam na sala. Leven diz a Atice que não tem certeza disso, mas acredita que Sirin foi sequestrado. O que ela contou sobre passar a noite na casa de uma amiga para um projeto é mentira. Atice ri e diz que deve estar brincando, mas Leven, preocupado, a interrompe e diz que é verdade. De repente, Sirin sai do quarto e pergunta o que está acontecendo. Atice conta a ele o que Leven estava lhe contando. Leven fica surpreso e pede desculpas por tudo. Então ele sai de casa. Sirin o persegue e os dois entram no carro. Leven dá um papel a Sirin e diz a ela que Sarp tem muitas questões que deseja que ela resolva. Quando ela o fizer deverá devolver o papel para ele. Sirin guarda e avisa Leven que ela está com sérios problemas. Ela sabe que a estão vigiando, então o abraça e se despede. A louca ondulada entra em casa e sua mãe pergunta por que ela mentiu para ela e onde ela passou a noite. Sirin grita com ele que ele não se importa com isso e se tranca em seu quarto. Lá ela se lembra do que realmente aconteceu. Embora estivesse trancada, Munir entrou no quarto escuro e disse a ela que sem dúvida mataria um de seus pais. Mas não será de imediato, então ele tem que ir surpreender a mãe. Foi assim que libertaram Sirin. Porém, Munir ordena que se Sarp perguntar o que aconteceu com sua família, ela deve dizer que após o acidente a casa onde moravam pegou fogo e todos morreram. Sirin abre a carta que Sarp lhe enviou com Leven.
Sarp pergunta exatamente o que aconteceu com sua esposa e filhos. Ele deve escrever a resposta e enviá-la de volta para Levin. Sirin sabe que está ameaçada, por isso escreve a resposta que lhe foi ordenada, confirmando a morte de Bahar e dos filhos. Por outro lado, Seida e Elis falam sobre o casamento falso de Seida com Peyami, que acontecerá muito em breve. Seida ligou para a mãe para convidá-la para ver o filho, mas não obteve resposta positiva. Eles olham para o relógio e dizem que é tarde demais. Os dois vão ao apartamento de Bahar e junto com Enver fazem uma surpresa para Bahar, um lindo vestido verde que Enver fez especialmente para ela usar no dia do casamento de Seida. Bahar sorri e diz que é um vestido lindo, mas teme não poder usá-lo. Todos perguntam por que e Bahar diz que seu corpo está cheio de hematomas por causa da doença. E Elis pede que ele experimente e eles verão como vão consertar os poucos hematomas visíveis. Todo mundo pensa que são apenas algumas marcas pequenas, mas quando Bahar sai do banheiro, todos testemunham a quantidade de hematomas que Bahar tem por todo o corpo, que são impossíveis de esconder. Eles ficam chocados ao vê-la e Bahar troca de roupa. Ela percebe que eles estão muito sérios e tristes e diz para não se preocuparem, pois depois do transplante todos aqueles hematomas irão desaparecer. Enver e Elis começam a chorar, pois se sentiram muito mal ao ver o corpo de Bahar. Seida diz a Bahar que se ela não quiser usar o vestido ele deveria entregá-lo a ela. Bahar diz que sim. Seida pega o vestido, se despede e sai do apartamento. A loira vai até o apartamento de Arif e pede que ele saia com ela, já que é Bahar. Arif aceita. Levin encontra Sarp e lhe entrega a carta na qual Sirin respondia às suas perguntas. Levin sai rapidamente e Sarp abre o envelope. Sirin lhe conta que sua família não sabia que Bahar estava esperando um bebê. No dia seguinte ao acidente a polícia ligou para informar que Bahar, seu bebê e Nizam morreram em um incêndio causado por um problema elétrico. Eles procederam à preparação dos funerais e de seus túmulos. Isso é tudo que ele sabe. Sarp chora depois de ler esta carta. No dia seguinte é hora do casamento de Seida. Todos os amigos de Seida que moram no prédio chegam em uma van até um hotel muito luxuoso, onde todos os preparativos estão prontos. Bahar e as crianças entram em uma sala designada a eles e ficam impressionados ao ver como o lugar é grande e bonito. Eles decidem tomar um banho de espuma na jacuzzi do banheiro. Por outro lado, Sirin enlouquece pensando em tudo que Munir lhe contou e em como ele ameaçou sua família. A campainha toca e Sirin abre a porta para Levin. Ela, muito histérica, diz a ele que entra em pânico só de imaginar que a qualquer momento chegará a notícia de que algo aconteceu com um de seus pais. Se descobrirem que ela respondeu a uma carta enviada a Sarp, irão matá-la. Levin tenta acalmá-la. Ele diz a ele que ninguém sabe daquela carta, porém, há outra coisa, que Sarp quer alguma coisa. Sirin pergunta o que ele quer. Levin conta que pediu uma fotografia de Doruk porque nunca o conheceu. Sirin, muito nervoso, avisa que não tem fotos de Doruk. Na verdade, naquela época ela não falava com Bahar e não tem informações sobre isso, muito menos fotografias. Levin vê que Sirin está muito desesperado e manda ela chamar a polícia. Sirin diz a ele que isso é impossível, eles não podem fazer isso porque seria o seu fim. Ela pede para ele dizer a Sarp para deixá-la em paz e não segui-la mais. Levin apenas olha para a maluca e pensa. Seida apresenta Bersan como sua irmã, Bahar como filha de alfaiate e Elis como sua estilista. Umran diz a ele que parece perfeito, porque ele não gosta do penteado que tem e Elis pode fazer de novo. Ela vai ao banheiro lavar o cabelo e Elis, muito nervosa, diz que não sabe o que vai fazer, não sabe nada de penteados. Umran volta e se senta, e Elis tenta secar o cabelo e Bahar tem uma ideia. Ela diz a Umran que seus olhos estão inchados, então ela colocará alguns saquinhos de chá nos olhos e poderá relaxar enquanto eles penteiam seu cabelo. Umran aceita e quando seus olhos estão cobertos e Elis muda de posição com Seida, que finalmente é quem arruma o cabelo de Umran. Enquanto isso, vemos Hikmet entrando no quarto de Peyami. O velho careca ordena que ele não toque em Seida ou então tudo vai acabar. Peyami diz a ele que tem muito respeito por ele como seu chefe e nunca faria algo assim. Hikmet se acalma e diz que confia muito nele. Portanto, espere que ele faça as coisas certas. O velho cocoliso sai da sala. A Tice recebe uma ligação da doutora Yale, que pergunta se ela encontrou o endereço daquela mulher.
Bahar diz que sim, mas quando ele estava batendo na porta, uma garota apareceu. Ela disse a ela que Bahar é sua mãe e que ela não está em casa porque está cuidando de uma tia que está doente, mas retornará amanhã à tarde. A menina pede a Tice seu número de telefone para entrar em contato com ela quando sua mãe chegar. Mas a Tice diz a ela que não é necessário, ela é apenas uma velha amiga que ela não vê há muito tempo, e ela queria dizer olá, mas depois ela volta. Ela se despediu e foi embora. Dr. Yale pergunta a Tice se ela acha que aquela garota é irmã de Bahar. A Tice responde que espera que sim. Depois de desligar a ligação, a Tice entra no quarto de Sirin e a vê pálida olhando para o chão e sentada na cama, dizendo que talvez os remédios que o Dr. Cesai lhe deu sejam fortes demais para ela. Mãe, muito assustada, ela a abraça com força. À noite Sirin tenta dormir, mas acorda assustada e sai da cama. Ela sai para o pátio da casa e se lembra do dia em que viu Sarpa novamente na loja de Maur. Ela também se lembra do dia em que Sarpa levou ao cemitério e ela viu os túmulos de Bahar e das crianças. Sirin fica muito apavorada. Ela cai no chão e chorando começa a gritar por socorro para sua mãe. A Tice se levanta e corre até ela. Sirin conta a Tice toda a verdade, que é verdade que Sarpa está viva. Ela não pôde dizer nada porque foi sequestrada e ameaçada. A Tice diz que não pode ser, ela deve estar errada. Ela ajuda a levantar Sirin, que não consegue parar de tremer. Os dois entram na casa. Eles vão até a cozinha e Sirin conta a Tice que ela foi presa e que ameaçaram matar um de seus pais. A Tice lhe dá um pouco de água, mas Sirin fica muito chateado e joga no chão. Ela diz à mãe que sabe que a acha louca, mas o que ela diz é verdade. Sirin diz que vai mandar para ele uma foto de Sark e eles podem perguntar a Maur se ele o viu. Ele vai provar que ela não é louca. A Tice entra no banheiro e liga para o psiquiatra de Sirin. Ela diz a ele que sua filha enlouqueceu e está dizendo todo tipo de coisa. Sirin a pressiona para sair do banheiro. A Tice desliga e escuta a filha. Os dois saem de casa em direção à loja de Maur. Por outro lado, Nizam e Doruk saem do quarto do hotel para o corredor e encontram Arif. As crianças contam como se divertiram tomando banho de espuma e assistindo televisão. Arif sorri ao vê-los, mas ao virar o olhar, vê Bahar saindo de seu quarto. Ela está usando o lindo vestido verde que Enver fez. Seida e Elis ficaram encarregadas de maquiar seus hematomas para que ele pudesse exibi-los diante de todos. Arif fica perplexo ao ver Bahar e diz que ela está linda. Os dois sorriem e vão para o salão de eventos com as crianças. Bersam fica bravo ao vê-los entrar juntos e ao ver como Bahar está lindo. Enver não acredita, mas Nizam conta que um maquiador profissional, amigo de Seida, foi quem fez a maquiagem de sua mãe. E Elis também chega e todos se sentam à mesa. O casamento começa. Seida e Peyami entram e sentam-se à mesa dos noivos. Umran e Hikmet são as testemunhas e sentam-se ao lado dele. O juiz realiza a cerimônia e pergunta se eles concordam em ser marido e mulher. Seida e Peyami aceitam. Os noivos e as testemunhas assinam a ata e Peyami beija Seida na bochecha. Os noivos sobem à pista e fazem a primeira dança. Arif não para de olhar para Bahar e pergunta se ele quer dançar. Bahar sorri e diz que sim. Bersam fica furioso ao vê-los dançando juntos, porém os dois parecem muito felizes dançando. Musa também convida Elis para dançar, todos estão na pista de dança. A Tice e Sirin chegam à loja de Maur, mas ela já está fechada. Sirin bate nas barras e grita o nome de Maur sem obter resposta. A Tice tenta acalmar Sirin, mas a garota louca e ondulada pergunta por que ela não acredita no que está dizendo. A Tice tenta levá-la de volta para casa e avisa que é melhor eles dormirem e conversarão com mais calma pela manhã. Sirin a impede e grita que ela deve acreditar nele. Ela conta a Tice o que viu pelas câmeras que eles usavam para monitorar seus pais. Sirin conta que a viu quando ela estava em um ponto de ônibus. Um homem pediu informações, ela deu a ele e depois se assustou com uma escavadeira atrás dela. A Tice lembra perfeitamente que isso aconteceu com ela e pergunta à filha se Sarp está realmente vivo. Sirin diz a ele que sim. A Tice fica muito surpresa e abraça a filha. No dia seguinte, Bahar, Nizam, Doruk e Enver conversam sobre o casamento. Seida entra no apartamento e dá a Enver o dinheiro que ela merece pelo trabalho que fez com os vestidos.
Todos percebem que é muito dinheiro, mas Seida diz que Enver merece. Seida percebe que Bahar colocou o telefone em uma xícara de arroz e pergunta o que aconteceu. Bahar conta que seu telefone caiu na água e ele achou que o arroz ajudaria porque quer salvar algumas fotos e contatos que tem lá. As crianças ficam tristes, mas Enver promete que levarão o telefone à loja de Maur para que guardem as fotos que tem do pai. Bahar leva Seida até a porta e Nizam pede ao avô que não esqueça que hoje é aniversário de sua mãe. Por outro lado, Serin senta-se ao lado da mãe, que ainda se surpreende com a notícia sobre Sarp. Atice pergunta à filha como Sarp conseguiu se salvar do acidente que sofreu. Serin responde que não sabe. Atice também pergunta se os homens que a sequestraram foram enviados por Sarp. Além disso, por que ele acha que Bahar e as crianças estão mortos? Quem o fez pensar isso? Atice olha para Serin e ordena que ele responda. A louca ondulada fica em silêncio e olha para a mãe. Atice diz que não está surpresa que tenha sido ela. Ele não se cansa de criar problemas o tempo todo. Agora o que deveriam fazer? Serin diz a ela que tudo o que eles precisam fazer é ficar quietos e não contar a Bahar que Sarp está vivo. Será um segredo entre eles ou então serão mortos. Atice sabe que não pode fazer mais nada por enquanto. Ela se levanta e diz que precisa ir trabalhar. Atice avisa a Serin que ela deve consultar o Dr. Yao hoje, pois foi diagnosticada com hepatite e deve ser tratada. Serin fica ainda mais assustado e Atice vai embora. Enver e Arif vão comprar uma máquina de lavar como presente de aniversário para Bahar. Enver recebe um telefonema de Seida, que conta que ganhou uma nova máquina de lavar para seu casamento. Então você pode vender para ele o que você tinha, porque ainda funciona muito bem. Enver agradece e diz que ele está bem. Arif diz que também quer dar algo legal para Bahar, mas não sabe o que comprar para ele. Enver diz que agora que não vai gastar muito dinheiro na máquina de lavar, vai comprar um telefone novo para Bahar e esse será o presente das crianças. Você pode passear e ver o que Arif pode comprar para você. Pouco depois, Enver comprou o telefone de Bahar. Ele pergunta a Arif se ele já decidiu o que lhe dar. Ele vê uma joalheria e diz que podem procurar lá. Eles olham para dois lindos colares, um com um trevo de 4 folhas e outro com coração. Enver diz a Arif que Bahar precisa de amor e quem encontra o amor tem muita sorte. Arif fica pensando em qual dos dois colares comprar. Atice recebe um telefonema de Nizam, que a convida para ir à sua casa à tarde para comemorar o aniversário de Bahar. Atice diz a ela que ela ficará feliz em se ver mais tarde. A senhora desliga a ligação e olha para o prédio à sua frente. A amante do pai de Bahar mora lá. Atice se foi novamente. Ela bate na porta e uma mulher abre. Atice pergunta se ela é Bahar. A mulher responde que sim. Atice diz que ela é a ex-mulher. A mulher muda de rosto e fica muito séria. Bahar, ex-amante do marido de Atice, pergunta o que ela precisa dela. Atice diz a ele que ela é a ex-mulher, mas ele não deve se preocupar porque eu não vim em busca de encrenca. Ele precisa te pedir algo muito importante. Atice pede que ele a deixe entrar para conversar e Bahar concorda. Eles se sentam na sala e Atice vê algumas fotos da senhora Bahar com suas 2 filhas. Atice conta a ele que também tem 2 filhas, com certeza conhece uma delas. O nome dela é Bahar e seu ex-marido a apresentou a ela há muitos anos. Bahar pergunta se ele foi abrir feridas antigas. Atice diz que não. Na verdade, ele não se importa mais com isso. Ela partiu porque sua filha mais velha, Bahar, está muito doente e precisa urgentemente de um transplante de medula óssea. Bahar diz a ele que sente muito e espera que ele se recupere. Atice diz a ele que anos atrás houve um boato de que ela e seu ex-marido tiveram um filho juntos. Bahar diz a ele que as 2 filhas que ela tem estavam com seu atual marido e se uma de suas filhas fosse irmã de Bahar, sério, ela faria tudo o que pude para ajudá-la. Bahar pede a Atice que vá embora porque seu marido chegará em breve. Naquele momento, chega uma das filhas de Bahar, chamada S. Ela reconheceu Atice porque elas se haviam visto dias antes. Quando Atice foi ao prédio, Atice a cumprimenta com um beijo na bochecha e sem que ela percebesse, ela puxou um fio de cabelo para S. Atice pede desculpas dizendo que foi culpa do relógio. Ela diz a S que se parece muito com sua filha mais velha, que se chama Bahar como sua mãe.
Bahar apenas olha para ela e diz que ela precisa ir a Tice dar seu número de telefone para S, se despede e sai da casa de Bahar. Quando a Tice sai do prédio, ela se levanta e começa a chorar incontrolavelmente. Ela liga para o Dr. Yale, que pede que ela lhe dê sua localização e venha buscá-la. A Tice diz a ele que está tudo bem. Por outro lado, Sue e Alp caminham juntos. Sue diz que não deve se preocupar com Sirin, pois já cuidaram dela e tem certeza que ela não pensará em contar nada a ninguém. Alp com raiva diz para ele não fazer isso de novo, porque é melhor que eles fiquem longe de Sirin e de sua família, porque ele pode cuidar de si mesmo e de seus assuntos, e também será melhor que ele não continue atormentando sua mãe e o Lider, porque ele não quer que ela fique presa em casa e não vai deixar ninguém se machucar por causa dele. Alp sai e entra no carro, liga para Leven e pergunta se Sirin está bem. Leven diz que estava com ela e Sirin está bem. Alp diz que é um alívio e desliga a ligação. A Tice conhece Yale em uma cafeteria. A senhora tenta não chorar enquanto fala, mas Yale pede para ela não se conter. Ela sabe muito bem que pedir ajuda ao amante do marido não pode ser fácil. A Tice diz-lhe que segundo aquela mulher as suas filhas são do seu casamento actual. Mas ele não sabe se é verdade ou não. E o pior de tudo é que quando ela lhe contou sobre a doença de Bahar, ela percebeu em seu rosto que a notícia a magoou. A Tice diz a Yale que isso a chocou porque ela pensava que estava com o marido apenas por interesse, mas pelo menos, ao mesmo tempo, aparentemente ela o amava também. Ela conta a ele que não é uma mulher que costuma chorar, mas a única vez que chorou foi quando teve que sair de casa e deixar a filha com Bahar. Ela nunca chorou por aquele homem até este momento. A Tice já mostra a ele o cabelo que ganhou de S e pergunta se algo pode ser feito com ele. Yale diz a ele que ele pode fazer um teste de DNA, mas eles precisam de autorização para isso. A Tice diz a ele que a última coisa que ela quer é problemas, mas ela só quer garantir uma segunda chance para Bahar, caso as coisas fiquem complicadas, e Yale diz a ela que ela cuidará de tudo.